Vamos falar hoje sobre excomunhão. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Bubrini e quero convidar-lhes a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, no canal do YouTube, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de tudo que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651-3046. Ligue para nós ou nos mande uma mensagem aí com a sua sugestão, com o seu tema para o nosso programa, crítica, enfim, canal direto entre você e a nossa paróquia. E também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Acompanhe toda a nossa programação por lá também. Muito bem, gente, nesses últimos tempos, ficou muito popular, talvez não entre todos que acompanham assim as redes sociais de muitos influencers católicos aí, mas ficou famosa a excomunhão de um bispo italiano, mais precisamente Dom Carlo Maria Viganò, o Papa aí decretou a sua excomunhão justamente por cisma, Alguns programas passados aí, se você procurar aqui no histórico dos nossos programas, eu já expliquei sobre o que é cisma, heresia, eu já falei um pouquinho sobre isso aí, tá? Mas, basicamente, só para a gente relembrar um pouquinho, esse bispo ele foi excomungado justamente por cisma, O que é cisma? É quando ele rompe com a Igreja e, mais precisamente, rompe com o Papa Francisco, que seria o vigário de Cristo, não justamente o Papa Francisco, mas quando ele rompe com o pontífice, seja qual for ele. No caso, o nosso pontífice hoje é o Papa Francisco, E com esse cisma, então, ele sofreu a pena de excomunhão. E algumas pessoas vão me perguntar o que seria excomunhão, Como que se dá a excomunhão, o que representa a excomunhão na vida do fiel que recebe. Muito bem, e para isso eu trouxe, fazia tempo que eu não trazia aqui o nosso querido Catecismo da Igreja Católica, Relembrando aqui que muitos ainda não têm o Catecismo, Se você pode adquirir o seu para poder conhecer melhor a nossa fé. E, gente, precisamente lá no capítulo 1463, quando nós estamos falando sobre os sacramentos da Igreja, sobretudo o sacramento da reconciliação, tem um pequeno parágrafo aqui que fala sobre a excomunhão, No capítulo 1461, 2 capítulos antes, diz o seguinte: como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O perdão dos pecados reconcilia com Deus, mas também com a Igreja. O bispo, chefe visível da Igreja particular, é, portanto, considerado com plena razão, desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. Os presbíteros, seus colaboradores, o exercem na medida em que receberam o munus, quer de seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa, por meio do direito da Igreja.
Então, aqui está dizendo que quem que é o ministro do sacramento da reconciliação? É o padre e o bispo, né? Basicamente é isso que esse capítulo nos diz aqui. E embaixo segue: alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada, segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão, tá? Então, o que é excomunhão, gente? Muitas coisas concorrem para a excomunhão e qualquer fiel batizado pode ser excomungado. Eu, padre, um bispo, um cardeal, pode ser excomungado por pecados particularmente graves, não é? Como a gente pode dar um exemplo aqui? Vamos dizer que nós temos um padre que ouviu uma confissão sacramental de um fiel, não é? E o que o padre fez? O padre, ele expôs a confissão, não é? A gente sabe que um padre não pode quebrar o silêncio da confissão, não é? Se um padre, ele fala para alguém, fulano de tal confessou isso, assim, assado, ele pode incorrer em pena de excomunhão, né? Porque ele quebrou aí dos direitos particulares de um leigo católico. E o que a excomunhão impede na vida do padre? De receber os sacramentos. Ele não pode comungar, ele não pode celebrar a missa, ele não pode celebrar os sacramentos. No caso de um bispo que foi excomungado, além de não poder comungar, celebrar a missa, ele não pode ordenar outros padres, ele não pode ordenar diáconos. No caso de um leigo que recebe a excomunhão, ele não pode receber os sacramentos, ele não pode receber a comunhão. Se ele estiver em risco de morte, ele não pode receber ali o sacramento da unção dos enfermos. Veja então, gente, que é uma coisa grave, né? Uma coisa bem grave que a Igreja propõe para aqueles que fazem os crimes eclesiais, não é? Vamos dizer. Todos nós temos a liberdade de, por exemplo, não concordar com alguma coisa que o Papa Francisco pode dizer. Mas se nós fazemos isso publicamente, se nós dizemos publicamente que nós concordamos com ele, ou se nós nos separamos da Igreja por não concordar com o Papa Francisco, nós estamos sendo cismáticos, como esse bispo aqui, podemos incorrer para a excomunhão. E quem que dá o perdão da excomunhão? Apenas o Papa, não é? O poder supremo de perdoar uma excomunhão é dada somente pelo Papa, por um bispo delegado pelo Papa ou por um padre também delegado pelo Papa. Ou seja, sempre vai partir do Papa a decisão de retirar a excomunhão de qualquer que seja que tenha sido sofrida essa pena. E vale lembrar uma coisa, não é? Talvez muitos de vocês estão se perguntando, mas a pessoa que está excomungada vai para o inferno? Nossa, se eu for excomungado eu vou para o inferno? A excomunhão, ela pode ser revertida, não é? No caso do nosso amigo episcopo aqui que foi excomungado, se ele se arrepender desse cisma, ele tem a sua excomunhão retirada, não é? Veja que quando a gente peca, a gente se arrepende e confessa os nossos pecados. A excomunhão é a mesma coisa. A gente medita, né, sobre aquilo que a gente viveu, que a gente fez de errado, e a gente pode voltar ao convívio com Cristo. Se eu cometo qualquer pecado contra os 10 mandamentos, como eu já falei muito aqui também,
eu estou cometendo um pecado mortal. E esse pecado mortal, ele vai tirar de mim o direito de comungar, não é? Porque nenhum fiel pode comungar em estado de pecado mortal. Agora, se eu me confesso com o padre, conto o que eu fiz, o padre me absolve, então aí eu volto ao estado de graça e eu posso comungar normalmente em estado de graça. Normalmente não seria nem a palavra, né? Nós podemos comungar de uma forma leve, branda, né? Sabendo que nós estamos recebendo dignamente o corpo de Cristo. A mesma coisa com a pessoa que está excomungada, não é? Se ela recebe a excomunhão, ela não pode comungar, não pode receber nenhum sacramento, né? Eu não posso, por exemplo, também receber o matrimônio se eu estou excomungado, porque o matrimônio é um sacramento. Eu não posso ser ordenado padre, porque é um sacramento, né? Se eu ainda não sou crismado, não posso receber o crisma, porque é um sacramento. Veja que a minha vida sacramental está separada de mim com a excomunhão, né? Então, tema de hoje, falando um pouquinho aí sobre a excomunhão, que algumas pessoas vão me perguntar: o que é excomunhão, né, que aquele bispo italiano recebeu? Por que aconteceu isso? Basicamente, então, não foi isso, para nós não entrarmos assim em muitos detalhes, e para nós sabermos o que é a excomunhão e quais são os fatores que agregam em nossa vida essa penitência que a Igreja, que o Papa nos impõe. Tá joia? Então, a você que esteve conosco aqui nesse dia de hoje, nessa noite, meu muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês que conversam comigo, pela presença de todos vocês, pela audiência. Continuem sempre conosco aqui na TV Rosa Mística e até terça-feira que vem com mais um programa Nossa Igreja Católica. Fiquem todos com Deus e até lá!